Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 22 de abril de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza, basicamente a limpeza aqui do corredor Morag, destruindo muitos túneis e equipamentos do Hamas por aqui. Mas, ao mesmo tempo, está rolando uma negociação que dizem o Trump está forçando a mão também para essa negociação sair, que inclui um cessar-fogo de 5 a 7 anos, com a saída total de Israel da faixa de Gaza e a liberação de todos os reféns israelenses, né? Eu não sei se isso vai ser aceito por Israel, porque certamente o Hamas vai usar esse tempo para se rearmar para preparar um novo ataque mais adiante. Mas, enfim, está havendo certamente uma pressão muito grande do Trump aqui também, tá? Inclusive, o cara do Irã, o Pezeshkian, né, o presidente do Irã, disse que chegou num acordo com o Trump muito razoável, muito favorável e coisa e tal, e tá todo mundo achando estranho isso, né? O Irã ter chegado num acordo tão fácil com os Estados Unidos. O temor que todo mundo tem é que quem está por trás disso é o Putin, ou seja, na verdade, o Irã descobriu que o Trump é só um ativo do Putin mesmo, negociou com o Putin alguma coisa e o Trump obedeceu o Putin mais uma vez em mais um acordo de merda que o Trump está patrocinando no Oriente Médio, né? Vamos ver o que vai dar isso daí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Heitor Quinto, Miau, 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 Sai Gato e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui na faixa de Gaza, o Hamas liberou algumas imagens deles atirando contra blindados israelenses aqui. Você pode ver aqui o terrorista do Hamas está filmando isso daqui, né? E está com um lançador de granada apontado para um blindado. Tem a explosão aqui, mostra eles fugindo no túnel e coisa e tal. Enfim, eles mostraram eles nesses túneis aqui fazendo esses ataques contra Israel. Nesse meio tempo, Israel também fez alguns ataques contra alvos do Hamas ali na faixa de Gaza, né? Você pode ver, por exemplo, esse prédio sendo explodido ali em Khan Yunis. Evidentemente, é um prédio que teve aviso prévio de Israel que iria atingir, a gente sabe disso, por quê? Porque estão filmando, né? Se eles não soubessem que a bomba israelense fosse cair ali, não tinha como eles filmarem isso acontecendo aqui. É claramente uma filmagem preparada que Israel explodiu algum depósito de munição, alguma coisa que tinha do Hamas ali em Khan Yunis, né? Teve um grande ataque contra as escavadeiras do Hamas também, que foram usadas no 7 de outubro, né? Eles usaram para abrir espaço lá, para conseguir... Aqui, ó, usaram, isso aqui foi no 7 de outubro, né? Eles usaram para destruir a cerca da faixa de Gaza para Israel. Existe um muro da faixa de Gaza para Israel em vários pontos, mas tem outros pontos em que é apenas uma cerca, como você está vendo aqui, e aí eles usaram essas escavadeiras para quebrar a cerca, para vazar em direção a Israel, né? E as escavadeiras foram devidamente destruídas. O exército israelense diz que destruiu cerca de 40 veículos de construção em Gaza nessa noite, dizendo que eles eram usados pelo Hamas justamente para romper a borda, né, romper a fronteira com Israel no dia 7 de outubro. Né? Também depois usaram para plantar bombas, para cavar túneis e esconder armas. Então a ideia é justamente acabar com a possibilidade do Hamas fazer isso, né? Continuam os esforços israelenses para limpar o corredor Morag, como a gente já mostrou, e limpando os túneis e removendo prédios para permitir a fácil circulação do exército israelense aqui no corredor Morag, né? O corredor Morag, como vocês sabem, é esse segundo corredor aqui. A ideia de Israel é que toda essa área aqui entre o Egito e o corredor Morag vai ser totalmente desocupada para evitar que o Hamas possa usar essa área para obter armas do Egito, né? Então, está aqui o porta-voz do exército israelense dizendo que nós continuamos seguindo o Hamas até o último sequestrado retornar para casa. As operações visam pressionar o Hamas a retornar os reféns e retirar sua capacidade militar e liderança política. Os reféns continuam sendo a prioridade máxima do exército israelense, de cada soldado envolvido. O exército continua operando no norte e no sul de Gaza, separando Khan Yunis de Rafah
e alvejando a infraestrutura do Hamas e sua liderança. A ambiguidade operacional é parte-chave desde o início dessa operação e continua sendo estratégia de Israel. O que ele está dizendo aqui é que Israel não vai dizer exatamente qual é o objetivo deles aqui, se é separar o corredor Morag, se é limpar tudo e coisa e tal, tudo isso é especulação, Israel não vai dizer qual é, né? O Hamas está sob pressão, o exército vai continuar a perseguir os seus objetivos em todas as áreas, até o último refém ser retornado, vivo ou morto, né? E bom, a gente tem informação de que já há algum tempo está acontecendo isso, de uma proposta de paz entre o Egito e o Catar, né? Então o Egito e o Catar estão tentando uma oferta de paz entre o Hamas e Israel, um novo acordo para encerrar o conflito atual. Seria uma trégua de 5 a 7 anos, então uma trégua de muito tempo, né? A saída completa das forças israelenses de Gaza e uma troca de reféns por prisioneiros, inclusive a liberação de todos os reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos que estão mantidos em prisões israelenses, né? Então seria uma troca muito grande. Essa seria a proposta do Egito e do Catar, né? Tem mais algumas informações aqui, ó. Trégua de longo prazo, 7 anos entre Israel e Hamas, liberação de todos os reféns mantidos reféns em Gaza, a saída completa de Israel de toda a faixa de Gaza, então tudo aquilo que Israel tinha planejado de faixas de controle, corredor Filadélfia, corredor Murag, isso sairia tudo, inclusive uma condição para que o Hamas publicamente declara que irá baixar suas armas, ou seja, não vai mais ser um grupo terrorista, seria apenas um grupo político, né? Eu acho isso muito perigoso, porque um grupo terrorista, meu amigo, para deixar de ser terrorista é muito difícil. Eles vão esconder as armas, eles não vão baixar as armas, né? E essa trégua manteria o Hamas no controle da faixa de Gaza. Esse é o grande problema. O Hamas continuaria no controle da faixa de Gaza, ou seja, iria perseguir todos os palestinos que foram a favor de Israel, que foram contra o Hamas, iriam se rearmar nesse meio tempo, que ninguém acredita que esses terroristas vão baixar as armas, o que eles fariam seria se esconder, se tornar um grupo clandestino. Enfim, essa coisa toda aqui, eu acho ruim esse acordo, né? Não sei qual vai ser o resultado. Tenho em mente que o Trump, como todo idiota, vai estar pressionando para fechar esse acordo rápido, né? Agora, a situação do Hamas na faixa de Gaza está cada vez pior, né? Mostra aqui esse rapaz falando que alguém inventou um link falso que prometia trabalhos nos Emirados Árabes Unidos e mais de 1.300 palestinos lá na faixa de Gaza queriam ir para lá, clicaram no link, preencheram informações para ir para os Emirados Árabes, está todo mundo querendo sair de Gaza. Ninguém quer mais ficar em Gaza ali, né? Ele está dizendo que ele acha, em 4 horas, 130 mil pessoas colocaram. Ele imagina que mais de 1 milhão no total. Lembrando que a população total da faixa de Gaza é de 2 milhões, né? Então, realmente, o pessoal desesperado para sair, Israel tem que aproveitar para resolver esse problema agora, né? Essa história de deixar para diante não vai dar certo. Eu sou contra isso, né? Enfim, aqui no norte de Israel, Israel atingiu algumas localidades no sul do Líbano, justamente em momentos que o Hezbollah estava fazendo alguma coisa lá, e Israel atingiu o pessoal ali, ó. Hezbollah fez alguma coisa na montanha ali, Israel descobriu e explodiu lá a montanha. Isso aqui é o norte de Israel, sul do Líbano, é o ponto em que houve essas explosões ali contra o Hezbollah, né? Bom, e continuam também as operações israelenses aqui na parte de Jerusalém do leste, tá? A parte leste de Jerusalém, que é controlada pelos palestinos, teve algumas casas demolidas justamente porque estavam sendo usadas por terroristas ali, né? Então só essa explicação aqui, essas casas sendo destruídas ali em Jerusalém do leste, né? Falando sobre a Síria, temos um problema na Síria, a gente tem imagens aqui de equipamentos de construção turcos que estariam em um comboio indo em direção à base aérea de Menag, próximo de Tel Rifat, ao norte de Alepo, ou seja, seria onde a Turquia está querendo trabalhar para estabelecer a sua presença de longo prazo. Isso não é uma coisa boa, a Turquia ganhando esse apoio até militar da Síria, prejudica a paz na região ali, pode acabar ajudando o Irã e acabar prejudicando Israel. Muito temoroso esse tipo de operação ali que a Síria está fazendo ali, que a Turquia está fazendo na Síria, né?
E bom, falando sobre os Houthis no Iêmen, os Estados Unidos continuam com um bombardeio muito grande ali no Iêmen. Lembra que o último bombardeio que a gente falou foi sobre o porto ali de que os Iêmens, o pessoal do Iêmen exportava petróleo. Aqui a gente está vendo o pessoal do Iêmen muito chateado mesmo, com um monte de caminhão-tanque aqui explodido. Repara que era um porto quase improvisado aqui, né, porque o porto de Hodeida já tinha sido destruído pelos israelenses antes. O pessoal do Iêmen estava usando esse porto improvisado aqui para exportar petróleo e também foi destruído pelos Estados Unidos. Isso daqui, o pessoal ficou bem chateado. Esse rapaz está muito chateado aqui, né? Enfim, mais explosões na região de Saná. Aqui você vê os Estados Unidos fazendo bombardeios ali em Saná, que é a capital dos Houthis no Iêmen, né? Lembra, a capital do Iêmen é Aden, é essa cidade aqui no sul aqui do Iêmen. Saná é a capital dos rebeldes Houthis que controlam essa área aqui do Iêmen. Todo o resto do Iêmen é controlado pela facção, digamos, amigável aos Estados Unidos e à Arábia Saudita. É só essa região aqui que é controlada pelos Houthis. E Saná teve vários ataques aqui feitos durante a noite pelos Estados Unidos, né? Vários bombardeios B-2 e coisas e tal, e são bombas de penetração, tá? Já é bombardeio que visa penetrar bunker debaixo da terra aqui, né? Bom, diz o cara dos Houthis que o porta-aviões Truma está fora de serviço, segundo disse o líder Houthi, o Mahdi al-Mashat. Eu não acredito nisso não teve nenhuma declaração americana sobre isso, né? Mas eu não acredito que eles tenham conseguido tirar um porta-aviões de combate. Precisa de muito mais do que meia dúzia de drones para fazer isso, né? Agora, é verdade que os Houthis conseguiram derrubar 2 drones MK9, são drones caros esses, tá? Drones americanos caros conseguiram ser derrubados aí nos últimos dias. Realmente impressionante os Houthis conseguirem fazer isso, né? Bom, e os Houthis não lançam um míssil balístico contra Israel já fazem 4 dias, né? Será que essa operação dos Estados Unidos está dando efeito? Será que realmente os Houthis estão incapacitados de lançar mísseis contra Israel? Se foi isso, é uma excelente notícia, tomara que esteja dando certo mesmo essas medidas por ali, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a situação bastante preocupante das negociações entre Estados Unidos e Irã, que continuaram em Roma no dia 19 de abril, teve mais uma rodada, e o resultado disso é que o Pezeshkian, que é o presidente do Irã, diz que está pronto para chegar a um acordo com os Estados Unidos e proteger os interesses iranianos em pé de igualdade com os Estados Unidos. Eu não sei não, eu acho que isso aqui é mais uma vez o Trump metendo o pé pelas mãos, o pessoal se aproveitando do fato de que o Trump quer paz a qualquer custo. Paz a qualquer custo, meu amigo, é tomar no rabo, né? Paz a qualquer custo não existe de verdade. Esse negócio que o Trump está querendo é perigosíssimo. Ele arrisca um acordo que vai dificultar para os Estados Unidos depois conseguir atacar o Irã, dificultar para Israel depois atacar o Irã, e ao mesmo tempo dar um monte de vantagens para o Irã preparar o seu ataque sobre Israel, que vai vir. Pode ser que não venha durante o governo Trump. O Trump, a impressão que dá é que só está preocupado com o governo dele, com os 4 anos que ele vai ficar no poder. Depois que ele foi embora, aí deixa atacar os Estados Unidos, atacar a Ucrânia, atacar Israel e coisa e tal. Além disso, olha só, o Putin falou a favor dos palestinos e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, a impressão que dá é que o Irã está forçando o Putin a ajudar eles na negociação. E como o Trump tem um fraco, né, uma espécie de paixão homossexual pelo Putin, ou é um agente russo, né, tem gente que fala isso, não sei se dá para dizer. Mas enfim, o fato é que o Trump mais uma vez está cantando vitória. Estamos conseguindo a paz cedendo a tudo que os inimigos querem, a gente está dando para eles e aí vamos conseguir a paz, né? Aqui, ó, ele falou com o primeiro-ministro de Israel e parece que está tudo certo. Falou sobre acordos de paz, sobre o Irã e mais um monte de coisa e que tá tudo certo nessa história. Eu não sei não sei o que o Netanyahu está conversando com o Trump, mas tem que tomar cuidado para não se abaixar tanto quanto o Trump está se abaixando, porque quem muito se abaixa mostra a calcinha, é o que diz aqui o ditado aqui no Brasil, e ou seja, esse negócio parece que está dando merda, esses acordos de paz do Trump, tá? Enfim, aqui uma coisa curiosa, uma ativista palestina que está dando a desculpa, né? Ela foi com um grupo de afro-americanos para fazer coisas humanitárias na Palestina, na faixa de Gaza, e eles foram chamados de macacos, escravos, em todo o tempo que eles estavam lá.
os afro-americanos, evidentemente o povo é muito preconceituoso ali, e ela está dizendo que não, que os palestinos são muito oprimidos, então eles podem usar esse tipo de coisa. É a típica lógica esquerdista, que é a ausência de lógica, né? E por falar de ausência de lógica esquerdista, a gente pode reclamar muito do nosso idiota mora aqui, o pinguço corrupto do Lula, mas essa frase do Hugo Chávez, não, desculpa, do Maduro, Nicolás Maduro da Venezuela, essa ganhou aqui, ó. Jesus era palestino anti-imperialista e foi crucificado pelo Império Espanhol. Tá bom, né? Era palestino numa época que não existia Palestina, era tudo Judéia. Era anti-imperialista, talvez isso aqui possa dizer que ele era, né? Porque era contra o Império Romano, né? Agora, ele foi crucificado pelo Império Espanhol. Realmente, o Maduro tá com um probleminha na cachola, né? Esse pessoal da esquerda todo tá. Esse pessoal estava acostumado a conseguir ditar a narrativa mundial através dos grandes das grandes mídias, né? E agora não consegue fazer mais isso, daí tá partindo para esse tipo de coisa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.